Muito bem, rapaziada, vamos aqui para mais um vídeo nesse canal maravilhoso e vamos aqui atualizar o nosso Power Ranking da temporada da NFL, né? Bora aqui fazer algumas alterações no nosso ranking, no nosso top 32, né? Lembrando que aqui o Power Ranking eu vou levar em consideração somente os jogos até a semana 13, né? Os jogos que já aconteceram na semana 14 não serão considerados, tá bom? Vamos lá então, sem muita enrolação, só peço para que você deixe seu like no vídeo, se inscreva no canal, compartilhe o conteúdo e começando com o último colocado, sem mudanças, né? Tennessee Titans segue sendo o pior time da NFL, uma vitória e 11 derrotas na temporada, sofreram mais uma derrota na semana 13, né? Perderam por 25-3 para Jacksonville, mais uma atuação horrorosa da defesa, mais uma atuação horrorosa do ataque, que pegou uma defesa do Jaguars, que é a 25ª contra o passe. E mesmo assim, o ataque do Titans não conseguiu fazer absolutamente nada. É um time horroroso, é um time mal treinado, é um elenco ruim, um elenco fraco e é o pior time da NFL por mais uma semana. Na sequência, na posição 31, como o segundo pior time, temos Las Vegas Raiders, que perdeu para o Chargers, perdeu legal, né? 31-14. Mais uma atuação desastrosa dessa que é, na minha opinião, a pior linha ofensiva da NFL. Uma linha ofensiva horrível, que não consegue proteger o quarterback, que não consegue abrir espaço para o jogo terrestre. É uma coisa completamente horrível. E o resto do time também não é como se o resto do time fosse bom, né? Se o único problema fosse a linha ofensiva, beleza, mas são vários problemas, só que a linha ofensiva é o maior deles, uma linha ofensiva horrível que, né, tomou pau do Chargers, o Chargers foi dominante ali nas trincheiras, conseguiu a vitória, e o Raiders acumula mais uma derrota. Pete Carroll aí fazendo hora extra no cargo, a verdade é essa. Na minha opinião, o Raiders, além de ter demitido o Chip Kelly, que era uma demissão correta, porque o trabalho dele era horrível, né, como coordenador ofensivo, também já tinha que ter demitido o Pete Carroll há muito tempo. Não faz sentido o Pete Carroll ser treinador desse time. Então, enfim, mudanças têm que acontecer em Las Vegas para a próxima temporada, já que para essa não tem muito o que fazer, não. Na sequência, na 30ª posição, eu vou de New York Giants, né? O Giants perdeu feio para New England, 33-15. Foi um jogo que acabou antes do intervalo, né? O jogo foi pro intervalo com o Giants tomando 37, sem conseguir fazer nada. Então, não tem muito o que falar de bom desse time do Giants, tem nada de positivo. Mais uma derrota na conta, é 11ª derrota. Apenas 2 vitórias na temporada, o Giants fica em 30º. Em 29º, eu vou de New Orleans Saints, tá? Com 2 vitórias e 10 derrotas, o Saints fica aqui em 29º, mesma posição da semana anterior. Perderam para Miami num jogo onde eles até tiveram chance de vencer, né? O Saints chegou até a última posse com chance de ganhar, não conseguiu, perdeu por 21-17. E é isso, né? O Saints aí provavelmente vai ter uma das 3 melhores escolhas do próximo draft, talvez até a melhor, quem sabe. E aí eu tô curioso para saber o que o Saints vai fazer, se eles vão de quarterback ou se eles vão endereçar outra posição, visto que o Tyler Shaug até que tá fazendo um bom trabalho, né? Então, curioso para ver o que o Saints vai fazer no draft. 28º, ganhando algumas posiçõezinhas, eu vou de Jets, né? O Jets conseguiu uma surpreendente vitória contra a Atlanta, 27-24. Né? Grande atuação do Adonai Mitchell, né? Ele que chegou no time na troca do Sauce Gardner. Cara, fez um jogaço, 8 recepções para 102 jardas, conseguiu um touchdown, foi muito bem, tá? Foi muito bem num jogo onde o Jets não teve o Garrett Wilson. O Adonai Mitchell assumiu o papel de recebedor número 1, fez um trabalho excelente. E eu tô curioso para ano que vem ver esse ataque com Garrett Wilson, com Adonai Mitchell e talvez com o quarterback melhor, se o Jets, né, conseguir um bom quarterback no draft, o que deve acontecer, porque não tem como o Jets não ir de quarterback no draft, né, pelo amor de Deus. Tô curioso para ver esse ataque ano que vem. Nesse ano não tem muito o que o Jets fazer na temporada, tá vencendo, né, conseguiu, foi o quê? Sua 3ª vitória seguida, se não me engano? Mas não vai passar disso, mas para ano que vem, curioso. Realmente curioso para ver esse ataque do Jets aí, com essa dupla de wide receivers, tendo um quarterback melhor, né? Tomara que venha um quarterback melhor. 27º, se mantendo na mesma posição, Cleveland Browns, né? Mais uma derrota na semana 13, perderam para São Francisco, 26-8. Num jogo onde o ataque do Browns foi uma coisa simplesmente desastrosa. E, de novo, né? Myles Garrett
teve uma grande atuação entre aspas, mas teve uma boa atuação sendo totalmente eclipsada pelo desempenho horrível do coletivo. Miles Garrett que está tendo uma das temporadas mais dominantes de um defensor na história. Ele caminha para quebrar o recorde de mais sacks em uma só temporada. Ele precisa de só mais 4 sacks nos próximos jogos para conseguir, né, bater o recorde que é do TJ Watt, se não me engano. Ele tá caminhando para quebrar esse recorde. Só que ninguém tá prestando atenção porque ele tá no Browns, que é um time horrível, um time completamente disfuncional, que não consegue ganhar de um Niners totalmente quebrado, né, em termos de lesão. É bizarro o Cleveland Browns, uma coisa horrorosa, mas o Myles Garrett é a única coisa boa que esse Browns tem é o Myles Garrett. Enfim. Em 26º, eu vou de Arizona Cardinals. Perderam para Tampa Bay por 20-17. Só venceu uma vez nos últimos 10 jogos. São só 3 vitórias na temporada. Situação horrível aí do Cardinals, que agora tá sem o Kyler Murray pro resto da temporada. Não que com ele o time fosse buscar alguma coisa, mas é um cara que assinou um contrato de 230 milhões. Então é bom ter esse cara jogando, né, para justificar a grana. Não vai ter, inclusive uma das grandes questões dessa próxima off-season é o Kyler Murray. O que o Cardinals vai fazer? Se vai tentar trocar ele. O problema de trocar o Kyler Murray é que, independente do que receber em troca, o Cardinals vai acabar saindo no prejuízo porque vai ter que arcar com parte do salário dele, né? Então é foda trocar o Kyler Murray. Obviamente a questão de achar algum otário pra pegar ele também é um problema, porque quem vai querer 230 milhões, né, do seu cap sendo gastos no Kyler Murray? É foda. Então, a questão Kyler Murray vai ser uma questão, né? Dispensar ele é muito difícil, porque se dispensar ele, o Cardinals fica com mais de 50 milhões de dólares em dead money. Então, é uma questão aí pra gente observar. Agora, Jonathan Gannon, esse aí não tem dúvida, esse aí vai ser demitido, gente. Se o Cardinals for uma franquia séria, não tem como Jonathan Gannon permanecer para a próxima temporada, gente. É um trabalho horrível, um time que não ganha de ninguém, não consegue competir, time muito feio e fica na 26ª posição nessa semana. Por falar em time ruim, time ruim de assistir, Minnesota Vikings em 25º, né? Não tem jeito. Mais uma derrota, dessa vez um atropelo para Seattle, 26-0, né, no encontro de Minnesota com o seu ex, Sam Darnold. Minnesota ficou com aquele gostinho de puta, acho que eu fiz merda. Sabe quando você termina com uma mina, aí passa um tempo e você percebe que se pá, era melhor ter ficado com ela? É o que o Minnesota tá passando, cara. Minnesota tá com saudade do Sam Darnold, sem dúvida alguma. Com certeza tá arrependido de não ter pagado ele, porque olha as opções de quarterback que Minnesota tem. Carson Wentz, J.J. McCarthy, que não consegue jogar, e quem jogou de titular nesse jogo foi Max Brosnan. E do outro lado, o Sam Darnold ali, comandando o Seattle, que tá 9-3 na temporada. Meu amigo. Decisões, né? Decisões acabam tendo consequências, e Minnesota tá pagando pela decisão estúpida de não ter renovado com o Sam Darnold, depois dele, né, ser um Pro Bowl temporada passada. E o resultado tá na campanha. Nesse ano, 4-8 de campanha. Ano passado, 14-3. Deveria ter ficado com o Sam Darnold, né? 24º, eu vou de Washington Commanders. Fizeram um jogo duríssimo contra Denver, né? Tiveram a chance de vencer, só que acabou que o Mariota foi interceptado pelo Nick Bonito ali na prorrogação. Mas foi um jogo onde eles lutaram, mas não deu. Né, mais uma derrota, 9ª derrota do Commanders na temporada, uma temporada que não, né, pra ser esquecida, tudo deu errado pro Commanders, muitas lesões, um trabalho fraco da diretoria no off-season. O negócio é ver o que vai juntar os cacos e pensar na próxima temporada, porque essa temporada já foi pro buraco. Inclusive, na minha opinião, não faz sentido nenhum voltar com o Jayden Daniels nessa temporada. O Commanders tem que manter o Mariota e deixa o Jayden Daniels ali se recuperando certinho. Não tem razão pra voltar ele faltando 5 semanas pra acabar a temporada. Deixa o Jayden Daniels ali de boa, porque não tem muito o que fazer, não. 23º, eu vou de Atlanta Falcons. Conseguiram perder pro Jets, 27-24. Mais um jogo decepcionante do time, desempenho horroroso, defensivamente muito ruim. O Kirk Cousins até que fez um jogo ok durante a maior parte do jogo, mas também não foi nada espetacular. E no fim, saíram derrotados.
Comissão técnica também tem que ser demitida no off-season. Raheem Morris e Terry Fontenot não fazem sentido esses dois serem mantidos para o ano que vem. Tudo deu errado para o Falcons também. A aposta no Michael Penix foi totalmente equivocada, não deu certo, tanto em termos técnicos como em termos físicos, se machucou a temporada inteira. Então tudo deu errado lá em Atlanta, e aí nessa semana ficam em 23º e a tendência é só cair. Atlanta que tem 4 vitórias e 8 derrotas na temporada. 22º Miami Dolphins, hein? Miami Dolphins ganha uma posição com mais uma vitória, né? Venceram Saints 21-17, não foi uma atuação brilhante, não foi uma atuação maravilhosa, mas venceu, vencer é vencer. O Micah Fitzpatrick conseguiu, né, a interceptação que garantiu a vitória, né, impediu aquela conversão de 2 pontos do Saints. Então, foi uma vitória, venceu, beleza, show de bola. Mais uma vitória, né, a Miami venceu, cadê? Eu tinha visto aqui, ó, venceu 4 dos seus últimos 5 jogos, incluindo 3 vitórias seguidas. Olha o Dolphão, hein? Dolphão aí fazendo uma gracinha nessa reta final de temporada. Obviamente não vai dar em nada, o time não vai brigar por absolutamente nada. Mas é legal vencer, né? É legal vencer uns joguinhos. 5ª vitória do Dolphins, que tem também 7 derrotas. 21º Cincinnati Bengals, né? Bengals conseguiu aí uma ótima vitória no dia de ação de graças. Venceu o Ravens por 32-14. Joe Burrow voltando muito bem de lesão. Muito legal ver o Joe Burrow voltando, né? Apesar de eu ser contra ele voltar a jogar nessa temporada, porque é uma temporada que o Bengals não vai brigar por nada, matematicamente tem chance de playoff, mas olhando pro calendário, eu acho muito difícil que eles peguem playoff. Mas mesmo eu sendo contra a volta do Burrow, eu fiquei feliz de ver ele jogando. É um dos meus quarterbacks favoritos. Já falei várias vezes que, tirando o Patrick Mahomes, o Burrow é o meu quarterback favorito na NFL. Sou muito fã dele, gosto demais. E é isso. Venceu aí o Ravens. O Ravens fez um jogo muito ruim. Mais um jogo fraco. Lamar Jackson também muito mal. O Bengals foi lá, se aproveitou. A defesa de Cincinnati, isso aí tem que ser falado, tá? A defesa de Cincinnati melhorou nas últimas semanas. A defesa que vinha sendo a pior da NFL não é mais a pior. Não é mais a pior. A defesa, inclusive, fez um bom trabalho contra Baltimore. Isso temos que dar a César. Mas, repito, é um time que não vai brigar por absolutamente nada. E vou te falar, se o Bengals me inventa de vencer mais jogos até o fim da temporada, pode ser que o Zac Taylor garante seu emprego, o que é horrível para Cincinnati. O melhor cenário para Cincinnati é o time perder tudo e a diretoria se ver obrigada a demitir o Zac Taylor. A pior coisa que pode acontecer para Cincinnati é eles vencerem e ficar aquela sensação de que, pô, se o Burr ficar saudável, dá pra esse time brigar. Não dava. Sim, ia brigar pelo talento do Burr, mas não ia chegar no playoff e ia mamar. Porque o Zac Taylor é horrível. Cincinnati precisa que o Zac Taylor seja demitido. E vencer jogos nessa reta final de temporada pode impedir que isso aconteça. Então, se eu fosse o Joe Burrow, eu entregava a paçoca. Pelo bem dele e pelo bem do time. Cincinnati não pode não demitir o Zac Taylor, cara. Não pode. Não pode. 20º lugar, vou de Pittsburgh Steelers, né? Perderam pra Buffalo num jogo horrível, né? O Aaron Rodgers jogou ali no sacrifício, mas não adiantou de muita coisa. É um time que tem muitos problemas, né, cara? É um time que tem vários problemas ali no corpo de recebedores, né? Um corpo de recebedor que se resume ao DK Metcalf só. É um time que defensivamente sofre, mesmo tendo ótimos nomes, mas é impressionante como essa defesa não consegue ser consistente. O TJ Watt, que é um dos melhores defensores da história, cara, não conseguiu fazer nada. Enfrentando uma linha ofensiva do Bills que tava toda desfalcada. Tava sem 2 tackles titulares. TJ Watt não fez nada no jogo, não relou no Josh Allen. É um time muito disfuncional. A sorte do Steelers é que o seu rival na divisão é o Ravens, que é outro time que também oscila pra caralho. Então a chance deles vencer a divisão ainda é grande. Mas, cara, esse time no playoff dificilmente vai conseguir fazer alguma coisa. Se bobear, nem do wild card passa. Porque é um time muito medíocre nos dois lados, sabe? Muito medíocre. Enfim. Perderam, caem aí 2 posições em relação à semana passada, ficam em 20º. 19º, eu vou de Carolina Panthers, né? Panthers conquistou aí uma grandíssima vitória contra o Rams, 31-28, uma vitória surpreendente, ninguém esperava, né, que o Panthers fosse vencer o Rams. Grande desempenho da defesa, que conseguiu, né, múltiplas interceptações para cima do Matt Stafford, que é um dos quarterbacks menos interceptados nessa temporada, talvez ele seja até o que foi menos. Depois eu tenho que buscar esse número, inclusive. O ataque fazendo arrozinho com feijão ali, conseguindo, né, um bom trabalho do jogo terrestre. Excelente vitória, cara. O Panthers que se coloca na disputa pela divisão. A verdade é que existe um mundo
onde Carolina vence a NFC Sul. Existe um mundo bem realista, inclusive. Até porque o Panthers ainda pega 2 vezes o Bucks, que tá todo desfalcado. Então, cara, existe um mundo, hein? Existe um mundo onde Carolina vence a divisão. Olha que loucura. 18º, Dallas Cowboys, né? Dallas Cowboys conquistou uma vitória zaça no Thanksgiving, venceram o Kansas City 31-28. O Big Three ali no ataque fez a parte deles, né? Dak Prescott, George Pickens e o CeeDee Lamb foram incríveis. A defesa de Kansas City não conseguiu fazer nada contra os 3, especialmente contra o CeeDee Lamb. E na defesa as coisas funcionaram, né? Apesar de ter tomado 28 pontos para Kansas City, cara, Dallas só cedeu, só permitiu 38% das terceiras descidas para Kansas City. E sacaram o Mahomes 3 vezes. Então foi um bom desempenho dessa defesa que teve as chegadas do Keenan Williams e do Logan Wilson na trade deadline. Os dois estão causando um impacto bem positivo. Tanto que nessa sequência de 3 vitórias seguidas, Dallas cedeu em média só 21,7 pontos. Né? Se pegar os números da temporada, a média da temporada, Dallas tá cedendo 28,5. Então nos últimos 3 jogos a gente tá vendo um Dallas cedendo um touchdown a menos, o que é uma evolução muito grande. E aí com o ataque se mantendo produtivo com esse trio jogando demais, Dallas pode chegar forte no playoff, cara. É um candidato aí pra gente ficar de olho. 6 vitórias na temporada, 5 derrotas e um empate. Dallas subindo aí no nosso Power Ranking. 17º, Baltimore Ravens. Ravens se mantém em 17º, mas se continuar jogando do jeito que jogou no Thanksgiving, a tendência é Baltimore cair, especialmente se o Lamar Jackson não melhorar. Né? O Lamar Jackson não tá jogando bem, gente. A gente tem que começar a falar sobre o Lamar. Desde que ele voltou de lesão, ele tá muito mal. Né? Novembro/dezembro tem sido os piores meses do Lamar Jackson em muito tempo. Né? A gente tá falando de um Lamar que só passou de 200 jardas aéreas uma vez, desde que voltou de lesão, que foi na derrota... Inclusive, eu não me lembro quando é que foi. Foi quando que ele passou das 200. Depois eu tenho que buscar. Mas só uma vez ele passou das 200 jardas, desde que voltou de lesão. É um Lamar Jackson que não completa 60% dos passes desde que voltou de lesão. Não teve nenhum jogo com aproveitamento de pelo menos 60%. Ele não lança um passe para touchdown desde 9 de novembro. E sofreu 3 interceptações e 4 fumbles. Desde que voltou de lesão. Então o Lamar não tá bem, é preocupante. A minha teoria é que ele não tá recuperado da lesão, é que ele tá jogando sacrifício, e isso tá afetando diretamente o seu jogo. E sem um Lamar Jackson bem, dificilmente o Ravens vai conseguir vencer, né, ou competir à vera nos próximos jogos, porque é um time limitado, é um time que tem problemas de lesão, tem problema de confiança, a comissão técnica perdeu o vestiário, e sem ter um Lamar Jackson na ponta dos cascos, difícil, hein? Difícil. Ravens, né, vai pegar Steelers no duelo direto pela divisão e depois vai ter uma outra sequência de jogos complicada. Vamos ver se o Ravens consegue pegar playoff. Eu acho difícil, tá? Eu acho que o Ravens não pega playoff, bicho. E essa derrota pra Cincinnati me deixou bem pessimista, né? Não que eu estivesse otimista antes, mas... Você entendeu? Por falar em pessimismo, Kansas City Chiefs em 16º. Admito que eu me iludi, né, na semana passada, mas aí chegou o Thanksgiving e todas as fraquezas de Kansas City foram expostas, né? Um time bunda mole no ataque e na defesa. Cara, a defesa de Kansas City nesse ano, ela é... difícil, né, cara? Eu que sou muito fã do Spag, tá difícil defender o Spagnuolo, viu? Uma defesa soft, uma defesa que não consegue uma big play, um Chris Jones completamente desligado do mundo. Cara, horrível. Simplesmente horrível. Mais uma derrota, perderam pra Dallas e, sinceramente, bicho, eu tô zero confiante em Kansas City pegando playoff. Tem chance matemática, mas eu tô zero confiante. Zero. Não duvido 100% porque é Patrick Mahomes, mas cada vez mais eu tô perdendo confiança. E essa derrota para Dallas, 16º lugar para Kansas City, que tem 6 vitórias e 6 derrotas na temporada. 15º eu vou de Chargers, com 8 vitórias e 4 derrotas. O Chargers fica em 15º. Venceram o Raiders sem muitas dificuldades. Dominaram ali as trincheiras, estabeleceram um jogo terrestre, mesmo com vários problemas de lesão. Inclusive Justin Herbert vai passar por uma cirurgia, né, na mão esquerda, que é a mão que ele não usa para arremessar, então ele não deve ficar fora por muito tempo, o que é uma ótima notícia. Então, é isso. Né? Tem muito o que acrescentar. Venceram, estão com a campanha boa,
merecem o 15º lugar. 14º, Tampa Bay Buccaneers, né, mesmo com vários problemas de lesão, incluindo, né, o Baker com a lesão no ombro, conseguiu vencer o fraquíssimo Arizona por 20-17. Uma notícia muito boa, né, foi o retorno do Bucky Irving, voltando bem, né, então uma notícia boa, mas é um time que, né, passa longe do mesmo nível que estava no começo da temporada, né? Tampa Bay tá numa decrescente aí considerável. Se tivesse numa divisão mais competitiva, com certeza não estaria mais no topo, mas a sua liderança tá bem ameaçada, até porque o Panthers tá numa crescente. Enquanto o Bucks tá numa oscilação, Carolina tá subindo. O duelo entre os dois vai ser bem interessante de se ver. 13º, eu vou de São Francisco. Né? Um dos times mais resilientes da NFL, talvez até o mais resiliente, mesmo com todos os problemas de lesão, especialmente na defesa, estão vencendo, estão mantendo uma campanha muito boa de 9 vitórias e 4 derrotas. Venceram Cleveland por 26-8, sem muitas dificuldades, né? Basicamente, Cleveland deu a vitória para São Francisco com a quantidade colossal de erros que eles cometeram. É um time que eu respeito, cara. Respeito muito São Francisco. Existe muito mérito em você sobreviver. E existe muito mérito em você ser oportunista, em você aproveitar os erros do adversário. São Francisco tá conseguindo fazer isso. Tá sobrevivendo, tá capitalizando em cima dos erros do adversário, não tá vacilando. Respeito muito São Francisco. Comissão técnica de lá, né, liderada por Kyle Shanahan, ela é boa pra caralho. Em 12º, eu vou de Houston Texans, time que tá em ascensão. São 4 vitórias seguidas, 7 vitórias na temporada. Venceram Indianápolis por 20-16 na volta do CJ Stroud. A defesa é simplesmente maravilhosa, uma das melhores defesas da NFL. Na minha opinião, hoje é a melhor defesa da NFL. Gosto muito dessa defesa agressiva, cara, coisa linda. Houston, que há 5, 6 semanas atrás era um time que todo mundo dava como fora da briga por divisão, hoje estão com condições mais do que reais de levar mais uma divisão, cara. Podem levar a AFC Sul de novo. O time tá em ascensão, vai pegar agora Kansas City, que vai estar desesperado e que vai estar com 3 desfalques na linha ofensiva, ou seja, a chance dessa defesa triturar o Mahomes é enorme. E Houston tá em alta, cara. Houston tá bem alta. Fica em 12º nessa edição. 11º, eu vou de Indianápolis, né, que perderam para Houston. O Colts sai de 6º e cai para 11º por conta da derrota. É um time que perdeu 3 dos últimos 4 jogos e agora pega Jacksonville e Seattle na sequência. 2 jogos duríssimos para Indianápolis. O time tá com o Daniel Jones jogando no sacrifício, né, tá com uma fratura na fíbula e mesmo assim tá jogando e não tá performando no mesmo nível que performava, né, até a lesão. O que Indianapolis precisa é que o Jonathan Taylor, filho, volte a jogar nível MVP. Ele não tá jogando nível MVP nos últimos jogos. Precisa que ele... E eles tiveram a lesão do Sauce Gardner, né? Que preocupa bastante pelo decorrer da temporada. Colts num momento difícil, hein? Pior momento do Colts na temporada. E por conta disso, eles caem de 6º para 11º. Abrindo o top 10, eu vou de Jacksonville Jaguars, que tá em alta. 8 vitórias na temporada. Venceram tranquilo o Tennessee, sem nenhum tipo de dificuldade. Uma coisa que está sendo muito importante para Jacksonville nos últimos jogos é a proteção de bola, né? Jacksonville está conseguindo proteger bem a bola, né? Tá conseguindo... terminou desde a semana 7, Jacksonville não tinha um jogo com nenhum turnover, né? Conseguiu o primeiro jogo sem turnovers desde a semana 7. Então é um time que está melhorando na proteção da bola. As últimas semanas têm sido bem boas para Jacksonville. A defesa melhorou um pouco, o ataque melhorando também. Então, Jacksonville aí bem, cara. Bem, e tem chance de ganhar a divisão. Hoje lidera a divisão e pode garantir o título de divisão porque vai ter 2 jogos contra o Colts ainda, né? Então, se Jacksonville ganhar os 2, o que é bem possível, visto o momento que o Colts vive, Jacksonville pode levar a divisão, bichão. Rapaz, vai falando aí dos Jaguars, vai duvidando dos Jaguars. Os caras estão aí, pô. Os comandados de Liam Cohen estão bem. Em 9º eu vou de Detroit Lions, tá? Perderam para Green Bay 31-24, um jogo onde, na minha opinião, faltou intensidade por parte de Detroit. Nem parecia um time treinado pelo Dan Campbell, nem parecia. Eu não tenho gostado do que eu tô vendo de Detroit nas últimas semanas. Não tenho gostado. E, de novo, não gostei. Então, o time não tá bem, cara. Vai ter
né, duelos difíceis agora nas próximas semanas. Pega o Rams, né, cara? Então, situação difícil pra Detroit. Time aí numa baixa, 7-5, considerando os jogos até a semana 13. Lembrando que eu não considero os jogos dessa semana que já começou. Em oitavo, eu vou de Philadelphia Eagles, 8-4 de campanha. Perderam pra Chicago, né? Mais uma atuação patética do ataque. Ataque de Filadélfia que tem uma média de só 15,5 pontos nos últimos 4 jogos. Ataque completamente estagnado. Muito ruim o ataque. E enfrentando o Bears, não teve jeito. A defesa também não fez um grande jogo, né? Perdeu a batalha ali nas trincheiras. E aí, meu filho, pior cenário para Filadélfia é depender do seu ataque. Dependeram do ataque, não deu. Mais um jogo marcando 15 pontos. Filadélfia caindo cada vez mais no nosso Power Ranking, hein? Filadélfia que já liderou durante muito tempo, hoje ocupa só a 8ª posição. Sétimo lugar, eu vou de Buffalo Bills. Mesmo com a linha ofensiva sem 2 titulares, conseguiram dominar Pittsburgh. Venceram por 26-7. Josh Allen nem foi relado, né? O Alex Highsmith e o TJ Watt não chegaram nem perto do Josh Allen. O jogo terrestre funcionando super bem, né? James Cook fazendo mais um ótimo jogo. Então, vitória dominante. Bills que precisava, né, voltar a vencer, conseguiu. Belo resultado. São 8 vitórias e 4 derrotas. Buffalo em 7º lugar. Em 6º lugar, Chicago Bears, né? Bearsão da massa, voando. Venceram o atual campeão do Super Bowl, dominando ali as trincheiras, jogo terrestre funcionando super bem ali com o DeAndre Swift e com o Kyle Monangai. Nem precisaram de um grande jogo do Caleb Williams. Chicago aí jogando muito bem, né? O Ben Johnson fazendo um trabalho excelente. Eu que sempre acreditei nesse Bearzão do Ben Johnson, fico muito feliz de ver que eu não estava errado. Em Ben Johnson, we trust. Grande Ben Johnson fazendo um trabalho excelente. Chicagão em 6º lugar. Em 5º lugar, abrindo o top 5, eu vou de Green Bay. Grande vitória contra Detroit, conseguindo... Se faltou agressividade por parte de Detroit, sobrou pro lado de Green Bay. Green Bay foi muito agressivo durante todo o jogo. Converteram todas as quartas descidas que tentaram, incluindo a que decidiu o jogo, né? Que foi aquela quarta descida que o Jordan Love conectou ali com o Dontavion Wicks, faltando menos de 2 minutos para acabar o jogo. Então foi um jogo onde Green Bay venceu pela ousadia, pela coragem, pela agressividade. Gostando bastante aí. Gostei bastante do que eu vi de Green Bay. Não venho gostando tanto do que Green Bay vem apresentando na temporada. Admito que eu esperava mais. Mas nesse jogo específico, gostei do que eu vi. Por isso que Green Bay sobe de 7º para 5º aqui no nosso Power Ranking. Em 4º lugar, eu vou de Seattle Seahawks. Um dos melhores times da temporada. Passaram por cima de Minnesota, 26-0. Ah, mas é Minnesota, irmão. Time bom tem que fazer isso. Time bom na NFL tem que pegar time ruim e massacrar. Foi o que Minnesota fez. Massacrou na defesa, o ataque fez o feijãozinho com arroz, garantiu o resultado. Estamos falando de um time que tem 9 vitórias e só 3 derrotas na temporada. É uma das melhores defesas da liga. Seattle, candidato legítimo ao Super Bowl, fica aqui nessa edição em 4º lugar. Em 3º, deixando o topo do Power Ranking, eu vou de Los Angeles Rams. Perderam para Carolina, então não tinha como manter eles na primeira colocação. 31-28. Matt Stafford teve o seu pior jogo na temporada. Né, foi interceptado 2 vezes, coisa que não acontecia há muito tempo. A defesa de Los Angeles também fez um trabalho muito porco. Cedeu 350 jardas no ataque e 7 conversões de terceiras descidas em 15 tentadas. Então foi um jogo ruim de todos os lados. Foi um jogo ruim do ataque, foi um jogo ruim da defesa, foi um jogo ruim do Matt Stafford. Tudo deu errado para Los Angeles. Tudo deu certo para Carolina. Essa derrota ela não representa a temporada de Los Angeles. Los Angeles é muito melhor do que foi no domingo. Mas uma derrota dessa tem um impacto. E o impacto é tirar Los Angeles do topo. Caem para a 3ª posição com 9 vitórias e 3 derrotas. Em 2º lugar, eu vou de Denver Broncos. Não tem como fugir do Denver Broncos aqui. Ah, mas suaram para vencer o Commanders. Mas venceu. Venceu na prorrogação, mais um jogo, né, que foi pro clutch e Denver conseguiu vencer, Denver sendo um dos melhores times em clutch nessa temporada. A defesa é maravilhosa, Nick Bonito conseguindo, né, a interceptação da vitória ali no final. Bo Nix fazendo um bom trabalho, é isso. É um time bom pra caramba, né, mais uma vitória na conta do Broncos que vai levar a divisão. Não tem como, divisão é deles, tem que respeitar demais o Denver Broncos. Tá aí um time que eu não queria pegar no playoff, hein. Esse é um time que eu não queria pegar, de forma alguma. Assim como eu não queria pegar New England no playoff. Esse é outro também que, bichão,
tá voando baixo e por isso fica na primeira colocação. Acho que é a primeira semana que eu coloco o New England na primeira colocação do Power Ranking. Estavam galgando já esse espaço há um tempo, com a vitória contra o Giants, uma vitória tranquila. Bateram a 10ª vitória seguida, então tem como. 10ª vitória seguida. Nessas 10 vitórias, a média de vantagem de New England pro adversário superou os 10 pontos. Então é um time que tá jogando demais. Tem hoje favorito ao MVP, que é o Drake May, né? Depois da semana 13, o favorito, na minha opinião, é ele. Mike Vrabel fazendo um trabalho excelente, cara. Grande fase de New England. Eu que já esperava o New England jogando bem, admito que eu tô surpreso. Eu achei que o New England ia fazer uma boa temporada, mas eu não achei que ia ser tão boa assim, cara. Hoje New England é candidato a Super Bowl. É candidato a vencer o Super Bowl, New England. Essa é a realidade. Com um candidato a MVP. Bicho Papão voltou. O bicho papão voltou, 11 vitórias, só 2 derrotas. New England fica na primeira colocação nessa edição do Power Ranking. Concorda? Discorda? O comentário tá aí pra isso, meu guerreiro. Fica à vontade pra comentar, deixa o like, se inscreve no canal. Nos vemos semana que vem, né, com mais conteúdo de NFL. Nesses próximos dias, durante todo o final de semana, tem cobertura da NBA diariamente. Tamo junto, grande abraço, beijão e tchau.